Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Já estamos chegando aí na reta final dessas atividades, tá? Como o governador do estado de São Paulo decretou feriado, dia 25, tá antecipando aí o feriado de 9 de julho, né? Do Soldado Constituinte, tá? Então, a entrega das nossas atividades mudou, ficou para o dia 26, na terça-feira. Eu vou encaminhar o cronograma para vocês certinho, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar aí a atividade do dia 20 de maio, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho da classificação das palavras e a gente vai trabalhar aí a sílaba tônica. Esse conteúdo é um conteúdo de 4º ano que nós vamos reforçar aí no 5º, tá? Então, deixa eu só explicar para vocês. Todas as palavras da língua portuguesa, nós a classificamos em oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? O que são a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona? São as sílabas fortes das palavras, tá bom? Que são chamadas de sílaba tônica. A sílaba tônica, ela é a sílaba forte da palavra, certo? Então, aqui, ó, uma palavra oxítona, ela vai ter a última sílaba forte da palavra. No caso aqui, ó, café. Então, o fé é a sílaba tônica e ela pode ver, é a última, tá? A paroxítona é a sílaba forte, é a penúltima. Incrível. Eu vou explicar para vocês certinho, tá? Só tô aqui falando, mas eu montei um outro exemplo para explicar aí com mais calma. Então, ó, o cri é a minha sílaba forte. E como é a penúltima, ele se caracteriza como uma paroxítona. Aqui eu tenho uma proparoxítona, que é a penúltima sílaba tônica, que é a sílaba forte aí, é a antepenúltima, desculpa, antepenúltima sílaba forte, que é médico, certo? Uma dica que é interessante aí, sempre que uma palavra for acentuada, a sílaba com acento vai ser sempre a sílaba tônica, vai ser sempre a sílaba mais forte, tá? Atenção, sílabas tônicas apenas são classificadas a partir das palavras de sílabas, ou seja, a partir de 2 sílabas, tá bom? Palavras monossílabas têm uma classificação à parte, que chama monossílabo tônico ou átono. Então, por exemplo, chá. Chá é uma monossílaba, só tem uma única sílaba, né? Então, ela não entra aí nessa classificação. Eu preciso ter pelo menos 2 sílabas, que nem o café, ó, é de sílaba, 2 sílabas. Então, aí eu já consigo classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Para ficar mais fácil, eu montei uma explicaçãozinha aqui, ó, para vocês entenderem. Como que eu vou fazer para saber qual é a última, qual é a penúltima e qual é a antepenúltima? Eu só preciso separar a minha sílaba, ó, que nem o exemplo de oxítona aqui, que é a última sílaba tônica. Então, eu peguei Paraná. Paraná, eu vou acentuar o na, né? Então, eu separando, eu consigo ver. E eu sempre preciso contar de trás para frente, ó, última, penúltima e antepenúltima, tá? Então, eu circulo aqui a minha sílaba tônica, que é a última, Paraná. E aí, ó, eu já sei que é a última sílaba tônica. Então, se é a última, ela é uma palavra oxítona. Gravem bem essa explicação, porque isso daqui vai cair na prova, tá, gente? Então, é por isso que eu tô explicando aí bem detalhadamente para vocês. Uma paroxítona, ela é a penúltima sílaba tônica. Então, eu peguei aqui, ó, história, separei. Não é história, né? É história. Então, ó, eu acentuo o meu tó. Então, no caso, como eu separei as sílabas, fica mais fácil para eu entender, ó. Última, penúltima sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona. Para ser uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba tem que ser a tônica, ó. No caso, eu peguei aqui árvore.
Árvore, eu acentuo o A, certo? Então, ó, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. E aí eu consigo identificar que é uma proparoxítona. Para que isso aconteça, é mais fácil eu separar as sílabas para eu poder entender, tá bom? Então, quando eu precisar fazer aí, eu separo. Aqui, eu coloquei uns exemplos das palavras, das sílabas tônicas que não são acentuadas. Então, ó, no caso eu peguei aqui rapaz. Quando eu falo, ó, eu consigo entender que paz é a sílaba mais forte, ó, rapaz, né? Então, eu separei a minha sílaba e aí eu circulei a minha sílaba tônica e eu tô vendo aqui, ó, que é a última. Então, ela é uma oxítona não acentuada, mas é a sílaba tônica mais forte, tá? Uma paroxítona, vizinho, ó, vizinho. O zi eu consigo identificar que é a minha sílaba mais forte. Então, ó, última, penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá, gente? Então, a proparoxítona ela acaba sendo mais fácil. Se for uma palavra que não tem acento, ela não vai ser proparoxítona. Ou ela vai ser oxítona, ou ela vai ser paroxítona, tá? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, aí uma dica para vocês. O que vocês precisam fazer aí? Leia a explicação acima e observe as palavras abaixo com a sílaba forte e ligue-as, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Por exemplo, sábado. Sábado é uma palavra que já está acentuada, né? Então, fica fácil aí de eu identificar a sílaba tônica. Aqui embaixo, ó, separo as sílabas. Sábado. Eu abro a minha boca 3 vezes. Então, sábado. E aí, você vai circular a sílaba tônica e vai contar de trás para frente, última, penúltima e antepenúltima, tá? Faça isso com todas. Use o espaço aqui embaixo, ó, separe as sílabas para identificar a sílaba tônica e ver qual a posição que ela se encontra, se é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Só lembrando que a proparoxítona são todas acentuadas, tá? Então, no caso, boca e cascudo, não tem como ser proparoxítona, porque elas não têm acento, certo? As demais têm. Para facilitar, na prova eu coloquei todas as palavras acentuadas, certo? Então, para ficar um pouquinho mais fácil aí de vocês entenderem. Então, tentem fazer aí esse exercício, prestem atenção na explicação, ouça quantas vezes for necessário e aí vocês vão conseguir realizar aí sem problemas.